Olá, hoje vamos aqui falar um pouco sobre algumas decisões dos tribunais superiores que têm nos causado alguma perplexidade. É difícil pensar como que se dá a atividade policial no dia a dia. Vemos inúmeras decisões judiciais anulando prisões, provas, determinando trancamento de ações penais, de inquéritos policiais, sob o argumento de ilegalidade de prisões, ilegalidade de buscas domiciliares e agora ilegalidade de buscas em veículos. E é sobre essa perspectiva que eu vou falar um pouco nesse vídeo, ilegalidade em busca em veículos. Eu vou falar aqui, vou citar pelo menos 2 HCs, que aqui eu sou, como promotor de justiça, sou proibido até de fazer análise de caso concreto, mas estou aqui como professor, como operador do direito, pesquisador, e são decisões que me chamam a atenção, que tem o escopo dessas decisões tende a inviabilizar a atuação da polícia, tende a exigir que o Estado produza uma prova diabólica, aquela prova impossível de ser produzida para que haja a configuração de um crime. E ao final eu vou concluir mostrando que o problema não está no estándar de probatório, e sim no crime em tela. Raciocinem comigo. Eu tenho aqui 2 HCs, o HC 158.580 da Bahia, julgamento ou publicação, melhor dizendo, em 13 de fevereiro de 23, e o HC 174.818 de Santa Catarina, publicação 27 de 2 de 23, julgamentos recentes. Em ambos os casos, polícia em atividade de polícia ostensiva abordou 2 veículos, cada um veículo por óbvio, um deles andando em zigue-zague. Motoristas apresentaram extremo nervosismo, um nervosismo em excesso quando abordados pela autoridade policial, e quando foi feita busca e apreensão, busca no interior do veículo, foram encontradas substâncias entorpecentes nos 2 casos. Confesso que eu gastei algum tempo pesquisando no site da Bahia e no TJ de Santa Catarina para tentar encontrar a quantidade de droga que foi localizada pelos policiais. Não consegui essa informação. No site do STJ, nas decisões, fala que, eu permito ler um trecho aqui da decisão: o fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos, independente da quantidade, após revista, não convalida a ilegalidade prévia. Eu particularmente não consigo entender isso como ilegalidade prévia, pois os motoristas foram abordados, extremamente nervosos. Nas 2 decisões, ambos tinham antecedentes por tráfico de drogas, e os militares, ao realizarem busca no veículo, encontraram substância entorpecente. Em ambos os casos, a prova foi tida como ilícita, pois não havia fundada suspeita. E o que é fundada suspeita? Às vezes eu me pego em algumas decisões de alguns tribunais dizendo que a autoridade policial deveria fazer campana. Eu lembro aqui dos filmes que eu gostava muito na minha juventude, nem tanto juventude, filmes do Harry Potter, que para que a autoridade policial tenha condições de exercer essa campana, precisaria de uma capa da invisibilidade. Só com uma capa da invisibilidade para realizar a campana que os tribunais superiores querem que a autoridade policial realize. Essas decisões estão inviabilizando o trabalho da polícia, exigindo requisitos impossíveis de serem alcançados. E façam uma análise: todas essas decisões diferentes dos tribunais superiores, elas guardam relação com o crime de tráfico de drogas. Então, nesses 2 casos, motoristas extremamente nervosos, ambos com antecedentes por tráfico de drogas, e foi localizada a droga independente da quantidade. Os tribunais superiores, decisão do STJ, no sentido de que essa prova é ilícita. Tem um trecho da decisão que fala que essa prova é ilícita, pois permitindo-a, alguém que um dia já foi processado, abre aspas, teria que permitir diuturnamente ser vasculhado pelas forças policiais. O verbo vasculhar tem um sentido conotativo muito ruim, tem uma perspectiva ruim. Dá-se a entender que o que a polícia faz é algo ilícito, só que a polícia está ali para defender os interesses da sociedade. A atividade policial de policiamento ostensivo ela é lícita, então aqui está jogando no lixo o tirocínio do policial. Parte de um pressuposto que o policial acorda pela manhã e fala assim: hoje eu vou invadir 3 casas, hoje eu vou abordar ilegalmente 5 pessoas, essa é a minha meta. E não é. O policial quer sair para trabalhar, voltar para casa e não ter que abordar ninguém, não ter que se submeter a confronto com um criminoso. O policial tem sua família para tomar conta. Só que ele faz isso
em nossa defesa, em defesa da sociedade. Hoje está tendo um sentimento de policiofobia, está havendo uma espécie de criminalização da atividade policial. Os valores estão invertendo, estão olhando com olhos negativos para quem nos protege e com super proteção para aqueles que cometem crime. Agora eu vou concluir mostrando que o problema não está no standard probatório, mas sim no tipo de crime. Vamos pensar nesses dois exemplos que vêm da Bahia e de Santa Catarina. O cara está de carro, é abordado pela polícia e está extremamente nervoso. O policial revista o carro, abre o porta-mala e no porta-mala tem uma pessoa sequestrada. A prova vai ser lista? Está em flagrante, crime permanente, é óbvio que vai ser lista. Exemplo 2. O rapaz é abordado pela polícia com vasto histórico de crimes contra o meio ambiente, exportação de animais silvestres, e quando o policial abre o porta-malas, eu tenho lá 5, 6 gaiolas com araras ou com papagaios lá dentro. A prova vai ser lista? Não vai ser lista. Então o problema é no tráfico. Todas as decisões que nós percebemos em que se entende que há excesso ou que não houve fundada suspeita para ingresso em residência, para abordagem veicular, abordagem pessoal, se esquece da droga apreendida, se esquece do crime e há um intento de se anular tudo. Então o problema é o tráfico. E muito se engana, não sei se engana por inocência ou por qualquer outro sentimento, que o tráfico é um crime simples, sem violência ou grave ameaça. O tráfico hoje é um crime não mais contra a saúde pública, e sim um crime contra a própria democracia. O traficante hoje se organiza com armas mais poderosas que as armas da polícia. O tráfico representa um crime contra a existência da própria sociedade. Então é muito importante que nós tenhamos em mente que traficante de droga merece receber os rigores da lei, com respeito, por óbvio, aos seus direitos fundamentais, ampla defesa, contraditório, nada mais do que isso. É preciso respeitar a lei. Agora, o que não pode é ficarmos num garantismo hiperbólico, monocular, olharmos apenas com um dos olhos e esquecermos que do outro lado tem os direitos fundamentais da sociedade. Precisamos abrir os olhos, combater o tráfico de drogas, e hoje está sendo muito difícil para a polícia, quem trabalha na rua, produzir essa prova, pois os tribunais superiores estão exigindo uma prova diabólica para a configuração do crime de tráfico de drogas, e daqui a pouco vai ser impossível colocar na cadeia traficantes de drogas que causam um gravame, um prejuízo sem tamanho para a sociedade brasileira.